estamos aqui nessa noite para receber de Ti, em nome de Jesus. Aleluia. Grupo de louvor, muito obrigado. Agora que primeiramente o Senhor foi honrado, eu quero honrar a presença de vocês. Em segundo lugar, porque eu sei que é obrigação nossa como filhos de Deus comparecer à casa do Senhor. Eu sei que a casa do Senhor é o nosso coração, mas o lugar onde nós nos reunimos é também um lugar de adoração, um lugar consagrado a Deus. Mas você se dispôs a sair da sua casa nesses dias de calor para vir aqui. Eu quero honrar essa tua atitude, já que Jesus já foi honrado e Deus já foi honrado. E eu quero também honrar de todo o coração cada pessoa que trabalha nessa igreja, no departamento infantil, na igreja de crianças, na mídia, no Verbo Shop, aqui no grupo de louvor, os diáconos, todos os que trabalham na igreja. Eu quero honrar e dizer que, claro que é pelo Senhor e é com a ajuda dele, mas se você não tivesse disposto a vir, também não haveria sua ajuda também, né? E eu quero honrar isso. Eu sei que alguns aqui fazem um esforço, por incrível que pareça, para alguns aqui que estão nos visitando, tem gente aqui que vem de outras cidades, pra você ter ideia. Tem gente que vem de Paranavaí, tem gente que vem... Como é que é o nome da cidade de vocês? São Pedro do Ivaí, tem gente que vem algumas vezes de Paysandu, tem gente que vem de Marialva. Por isso, por si só, isso já é uma atitude honrável. E também uma alegria no nosso coração, saber que você está saindo de tão longe para vir aqui, é porque deve ter alguma coisa boa aqui nesse lugar, não é verdade? Mas pelo Senhor, não é por nós, é por Deus. E como foi dito, e eu acho essa frase tremenda, porque ela guarda uma grande e poderosa revelação. Já foi dito em vários lugares que você recebe da unção que você honra. Já ouviu isso? Isso é tremendo, é verdade. Você honra a unção na vida do seu irmão, você recebe da unção do seu irmão. Você honra a unção da palavra, você recebe da unção da palavra. Você honra a unção de Jesus, você recebe de Jesus. Você honra a unção que foi depositada na igreja em que você está inserido, você recebe dessa unção. Você honra a liderança que está debaixo dessa unção, você recebe dessa unção também, porque isso é um princípio espiritual, bíblico e eterno. Amém, queridos? Quando nós honramos a presença de Deus, nós recebemos da presença de Deus. Quando nós honramos a palavra, nós recebemos da palavra. Amém, queridos? Então, quando nós honramos a presença de Deus, quando viemos a um lugar como a igreja, nós recebemos daquela unção. É por isso que é sempre melhor vir para a igreja do que estar assistindo no YouTube, por exemplo. Porque no YouTube você não está honrando nada, você está honrando só a pessoa que teve o trabalho de botar no YouTube. Às vezes, aquele pregador ali, porque está pregando naquele lugar, mas quando você sai da sua casa, vem para a igreja, você está honrando não só a Deus, mas o ministrar da unção de Deus através daquele ministério, daquelas pessoas, daquele lugar. Você está entendendo? São essas coisas que algumas pessoas não entendem. Algumas pessoas não entendem porque que tem que ter dízimo de oferta. Tem uns que dizem, dízimo é da lei, babá. E, queridos, você pode estar coberto de razão e ainda assim está errado. Porque a grande questão é que o princípio elementar da lei é a misericórdia, o amor, a compaixão. E quando nós damos dízimo de oferta, nós estamos cumprindo uma lei, nós estamos nos compadecendo dos irmãos, nós estamos nos compadecendo daquela obra, nós estamos nos juntando com aquele povo que está ali, nós estamos sendo fiel a Deus para ajudar aqueles que estão precisando de ajuda também. Nós estamos se juntando a Deus para que a obra dele em determinada igreja avance, porque na verdade Deus está no céu, está abençoando, mas Deus usa pessoas. Diga, Deus usa pessoas. E Deus usa o bolso das pessoas também. Pessoas parece que vivem no mundo da lua, assim, pensando que vai aparecer de repente a gente vai andar no monte e de repente, como Moisés, nós vamos ver uma sarça ardente. Nós vamos ficar admirados porque o fogo não está consumindo a sarça. E quando a gente chegar lá, nós vamos ficar admirados porque aquela sarça está cheia de notas de $100. Tem gente que acha que dinheiro nasce nas árvores.
E porque Deus está, então Deus só está aprovando se o dinheiro vier das árvores. Não é assim, isso é uma ilusão, isso é um romantismo tolo. O dinheiro vem do bolso dos cristãos. Agora a gente tem que ser fiel, não é verdade? Amém? Então, assim, quando nós honramos a presença de Deus, nós recebemos da presença de Deus. O lugar onde Jesus é exaltado, nós recebemos de Jesus. Um lugar onde o Espírito Santo é reconhecido, nós recebemos do Espírito Santo. Um lugar onde Deus é reverenciado, nós vamos receber de Deus. Um lugar onde a palavra é honrada, nós vamos receber da palavra. Amém? Um lugar onde os dons são reconhecidos, nós vamos receber dos dons. Veja que é um princípio bíblico, tudo funciona assim. Se você honra a unção que está no rema, você vai receber da escola rema. Se você desonra, você vai deixar de receber. Se você desonra a pessoa que está pregando, você vai deixar de receber daquela pessoa. Mas não é Deus que fala? Sim, mas Deus usa vasos. Os vasos são os recipientes da glória de Deus. Você concorda comigo? Ora, se nós desonramos o vaso, como é que nós vamos receber o que está dentro do vaso? Não tem como receber. Não é verdade? O que está dentro do vaso pode até ser uma bênção para alguém, mas para a pessoa que desonra, o vaso vai ficar com conteúdo sujo, porque a pessoa sujou o vaso. É como se tivesse um vaso de óleo, e o óleo representa o Espírito, mas quando a gente desonra o vaso, a sujeira da desonra que a gente fez, isso aqui não é bem assim não, é a opinião dele ou dela, aquilo vai para dentro daquilo que você poderia receber. E é por isso que as pessoas vão insatisfeitas para casa, quando não reconhecem a unção que está no vaso e não respeita o vaso. Você está vendo como uma coisa séria? Você pode dizer comigo, diga, é sério. Diga comigo também, isso é muito importante, diga, é sério, mas é maravilhoso. É maravilhoso porque dessa forma, respeitando a unção, nós vamos receber da totalidade dessa unção. Amém, queridos? Eu quero abrir a Bíblia para a gente começar. Isso foi só uma introdução, uma preparação, né? A gente botando um cimentozinho no chão assim, para a gente começar lá em Jeremias, no capítulo 2. Eu vou usar a NVI. Jeremias capítulo 2, do versículo 11 até o 14. Diz assim: alguma nação já trocou os seus deuses, e eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus, e fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Primeiro, eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva. E segundo, eles cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm a água. Acaso Israel, meu povo, é escravo de nascimento? E por que foi então que se tornou preso? Se a gente for ver o contexto deste texto, é um livro maravilhoso, que é o livro de Isaías. Isaías fala, ele é usado por Deus como um profeta messiânico, mas inicialmente no livro de Isaías ele está tratando e batendo firme contra a idolatria de Israel. Tem aquele episódio, né, que ele tem uma visão do trono e vem um anjo e ele ouve uma voz que diz assim: quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Interessante, né? Deus é todo poderoso, você concorda comigo? E por que é que Deus está sempre precisando de gente? O que termina provando o que nós dizemos agora, que quando a gente honra, algo acontece porque Deus precisa de gente. Deus precisa da igreja, Deus precisa dos pastores, pregadores, Deus precisa dos diáconos, Deus precisa do grupo de louvor. Ele precisa, e aí ele diz para Isaías: quem há de ir por nós? Pai, Filho e Espírito Santo, quem há de ir por nós? E aí Isaías diz: eis-me aqui, mas eu sou ai de mim, eu sou uma pessoa impura. Meu Deus, como eu vi uma visão dessa e vi o Senhor. Aí diz que ele vê um anjo que pega uma brasa do altar de Deus e toca o lábio dele. Isso é uma tipificação do que aconteceria no novo nascimento. Sabia disso?
Você era um miserável pecador, e aí o que foi que aconteceu? Quando você recebeu Jesus, o anjo com a tenaz de fogo tocou em você. E essa tenaz de fogo é o Espírito Santo, que veio habitar no seu coração quando você recebeu Jesus. Então, já não vale mais, ai de mim que sou um pecador, agora sim eu estou preparado para falar a palavra de Deus. E aí Jeremias começa a ser usado por Deus para bater contra a idolatria de Israel. E nesse texto introdutório aqui no capítulo 2, ele diz, olha, Deus usa ele para dizer, olha, meu povo cometeu 2 crimes, dois pecados. O primeiro é que abandonaram a mim. E o segundo é que eles mesmos foram cavar as cisternas deles, que são rachadas. Você sabe o que ele está falando aqui? Ele está dizendo que o povo de Israel abandonou ele, mas tentaram trocar Deus pelo natural. Tentaram trocar Deus, que era um manancial de águas vivas, por um poço que eles mesmos estavam cavando. Você sabe que esse versículo, apesar de estar tratando de uma realidade local e histórica de Israel, através do profeta, na verdade está trazendo um grande ensino, uma grande revelação para nós. Pior, é muito mais duro para nós, porque para eles não eram nascidos de novo, eles não eram cristãos, eles não eram filhos de Deus. Mas nós somos filhos de Deus, nós somos a habitação do Espírito de Deus, o anjo já tocou na nossa boca, nós podemos adorar a Deus com o coração correto, porque nós recebemos um novo coração de Deus. O sangue de Jesus nos redimiu, o sangue de Jesus nos purificou, o sangue de Jesus nos capacitou para adentrarmos o santíssimo lugar e, como diz Hebreus, alcançar socorro em ocasião oportuna. Então é muito mais duro para nós. Porque se nós abandonamos a direção de Deus, se nós abandonamos as coisas espirituais, se nós abandonamos o culto por um passeio, ou abandonamos a palavra por um cochilo, ou abandonamos a oração para assistir televisão ou ir para a internet, nós estamos cavando cisternas rotas, nós estamos procurando um caminho no natural, ou pior, quando precisamos de um socorro, de uma coisa que tem que resolver a nossa vida, em vez da gente investir em oração, em vez de investir na palavra, nós vamos investir no natural, no curso. Em vez de entrarmos no Rema, nós vamos entrar na universidade. Em vez de irmos para o Rema, nós vamos trabalhar. Em vez de vir para o culto, nós vamos fazer outra coisa. Queridos, isso claramente é uma advertência a todos nós. Nós já fomos tocados pela tenaz do Espírito Santo, pela tenaz do novo nascimento. Nós não temos que procurar coisas naturais, porque a nossa salvação, a nossa direção, a nossa cura, o favor que vem de Deus só pode vir dele, não vem do natural. Você entendeu? Precisamos investir no sobrenatural. Uma cisterna rachada é uma cisterna que não retém água. E a água que te dá vida é a água da vida, não é a água natural. Você está entendendo? É a água da vida. É a água que te anima, te tira da depressão, te tira da tristeza, te tira dessa sensação de inutilidade. Eu não sei nem para que eu vim no mundo. Esse tipo de atitude é típica de quem ainda não está usufruindo da plenitude do Espírito de Deus, porque na presença do Deus Todo-Poderoso, como foi lido aqui no Salmo 84, o pardal encontrou casa e a andorinha um ninho para ela, mas nós encontramos os altares de Deus. Na presença do altar do Todo-Poderoso, a cura, a fartura de alegria, a poder, a direção, essa sensação de pertencimento a Deus. Estamos aqui com um propósito nessa terra, nós não fomos soltos sem propósitos. Mas eu não entendo, pastor, porque às vezes eu não sei o que eu faço da vida, eu não sei se eu faço concurso disso, se eu faço concurso daquilo, eu nunca fui satisfeito no meu emprego, eu nunca fui. Queridos, talvez essa insatisfação não seja meramente psicológica, mas é uma insatisfação espiritual, porque Deus tem te chamado para se envolver mais nas coisas do Espírito, para abandonar as cisternas rotas e ir para o Deus vivo, de onde é a fonte e o manancial de águas vivas, porque neste lugar você vai ser plenamente satisfeito. Às vezes nós pensamos que uma pessoa pode nos dar aquilo que somente Deus dá. O que eu preciso é um casamento.
Não, o que você precisa é de Deus. O que eu preciso é uma mãe, precisa de Deus. Eu preciso de um pai, você precisa de Deus. O que eu preciso é de irmãos, você precisa de Deus. Porque uma mãe, um pai, um irmão tem hoje e amanhã não tem. Mas Deus você vai ter toda a vida. E a palavra, seca-se tudo, mas a palavra é eterna, querido. Não, as emoções não podem dar aquilo que somente o Espírito de Deus pode dar. As emoções são passageiras. Porque as pessoas mudam. E as pessoas, em vez de serem fiéis aos princípios bíblicos e ao Espírito Santo de Deus, elas se frustram com você, e já mudam a opinião a respeito de você. Porque as pessoas não se envolvem com você para ser uma bênção para você. Elas se envolvem para que você seja uma bênção para elas. Porque elas têm expectativas a respeito de você, e quando você não cumpre essas expectativas, as pessoas mudam a opinião a respeito de você. E quando eu estou dizendo isso, não estou dizendo que todo mundo, porque eu espero que você não seja assim. Diga, eu não sou assim. Ou melhor, diga, eu não serei assim. Porque você só não vai ser assim se você cair em si e deixar de ser menino ou menina e amadurecer no espírito. Entendeu? Porque esse é o problema, a gente tem expectativa a respeito do povo. Eu estou decepcionado. Decepcionado por quê? Porque fulano não é quem eu esperava. Você cria uma expectativa. A gente já ouviu muitas as histórias de moças, né, que vão namorar com um rapaz. Não é? Já ouviu muito essa história? E a pessoa é um anjo. Parece aquele negócio que tem hoje em dia, como é que é? Dorama. Né? Tão maravilhoso. Aí quando se casa, muda. Não, na verdade sempre foi aquilo, mas a pessoa fica criando uma expectativa ilusória. As pessoas mudam. E não mudam porque são ruins e falsos, não. As pessoas mudam porque pessoas são pessoas. Você também é assim, e a única forma de você não machucar muitas pessoas é se envolvendo com o Espírito, porque quando você se envolve com a palavra e com o Espírito, você começa a tratar as pessoas e ver as pessoas como elas são. Com defeitos? Sim, com defeitos, mas todos nós temos defeitos, por isso que vale a pena a gente investir no espiritual, porque quando todos nós nos envolvemos com a palavra e com o Espírito, todos nós crescemos, e o nosso nível de misericórdia aumenta. E o nosso nível de expectativa cai. Porque quando a gente bota a expectativa muito alta a respeito de pessoas, nós vamos nos frustrar. É ou não é? A expectativa que eu tenho a respeito de você, e a expectativa que você tem a respeito de mim, pelo menos deve ser essa. A expectativa de que você está de todo o coração buscando ao Senhor. A expectativa que você deve ter de mim é que eu realmente estou sendo sincero diante de Deus e estou buscando ao Senhor. Se a gente tiver essa expectativa, a gente vai agir correto e não vamos ter tantos problemas, amém? Mas isso só acontece quando a gente deixa a cisterna rota do natural e se envolve com o sobrenatural. Amém, queridos? O mundo está contaminado de informações. Queridos, nós estamos sendo bombardeados por informação. Na internet, é Instagram, é Facebook, é YouTube, é tudo, é informação. E agora tem esse tal de Reels, agora tem o TikTok, e plá, e tem gente que fica o tempo todo fazendo aquilo ali, e não só perturbamento da pessoa com um monte de informação, como diminui a capacidade de absorção de leitura, diminui a capacidade de estudo, o que diminui a capacidade de inteligência das pessoas. E todo mundo fica envolvido nesse troço todo e sendo bombardeado por expectativas, por informações. Todo mundo já sabe. Eu acho que você deveria saber que a maioria das fotografias do Instagram não são as realidades das pessoas, não é verdade? Você mesmo bota a sua fotografia, bota um filtro lá e joga, e você sabe que não é aquilo. Não é verdade? Porque o mundo hoje é só disso, é expectativa. Queridos, a expectativa correta deve ser posta em Jesus. A expectativa correta deve ser posta na palavra. A expectativa correta deve ser posta no Espírito Santo e em Deus. Mas como é que você vai ter essa realidade que nós estamos colocando aqui, se não considerar em primeiro lugar o manancial de águas vivas e deixar as cisternas rachadas de lado? Queridos, Israel ficava num ambiente, e fica ainda, num ambiente desértico, né? A água era extremamente importante. Você já parou para pensar que o mundo é um deserto? Espiritualmente falando, o mundo é um deserto. Se nós somos embaixadores de um reino em terra estrangeira,
É terra estrangeira porque o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo é um grande deserto. E você é um manancial. E nós aqui somos um manancial. Nós somos como um oásis no meio do deserto. Na verdade, esse mundo já não... Sabe por que o mundo não acabou? Ele não acabou porque a igreja está aqui. No dia que a igreja for arrebatada, o oásis de Deus, acaba tudo no deserto só. É quando começa a grande tribulação. Então o mundo não estragou porque aqui nós somos sal da terra. Sal para evitar o apodrecimento. E luz para trazer luz no meio das trevas. Então, o mundo é um deserto. Melhor confiar na provisão sobrenatural de Deus e dos seus rios de água viva do que confiar nas cisternas rachadas do natural e da lógica. Se você ficar definindo a sua vida pelo que o médico disse, ou pelo que o especialista em tal área diz, ele pode ser estudioso, ela pode ser estudiosa, e ela pode realmente ter razão no natural. Mas isso não é a determinação final sobre a sua vida, porque quem tem a última palavra é Deus. Diga, Deus tem a última palavra. Mas como é que você vai ouvir a última palavra de Deus ou vai crer nela se você não valoriza a unção? Você entende agora por que a gente diz, não é bom faltar nos cultos, não é bom faltar nos cultos, se envolva na hora da adoração. O que a gente está querendo traduzir para você? Se você não considerar isso como importante, você não vai receber do culto. Porque quando você considera isso importante, você vai receber dessa unção. É por isso que nós devemos honrar ali o Paulo e a Suzana e sua família. Vem de Paranavaí, meu irmão. Por que vem? Um pessoal de fora começou a dizer, rapaz, não precisa ir neste lugar não, é tão longe, você tem igreja aqui mais perto. Mas todo lugar não é igual não, irmão. E não é porque a placa da igreja é importante, não é isso não. É porque você precisa valorizar o pasto verdejante que o pastor deu a você. Porque a Bíblia diz no Salmo 23, um salmo que todo mundo conhece, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas você viu o que é que ele diz depois? Ele, Jesus, me faz o quê? Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Você concorda comigo, que presta atenção no que eu vou dizer aqui. Vocês concordam comigo que, segundo o Salmo, é o pastor que leva a pessoa para pasto verdejante? É ou não é? Você concorda que, segundo esse salmo, está dizendo que é ele quem conduz você aonde tem águas tranquilas? Concorda comigo? Quem é o pastor? Pode dizer, quem é o pastor? Jesus. E o que é um pasto verdejante, pelo amor de Deus? Ovelha come pasto, concorda comigo? Você é a ovelha de Cristo, não é? O que é que a ovelha de Cristo chamada você come? A palavra é o pasto da ovelha. O que são as águas tranquilas? Águas é uma simbologia do Espírito. Um Espírito que traz tranquilidade, um Espírito que traz direção. Ora, se o mesmo pastor que é Jesus leva você para um lugar onde você come palavra boa, ele também leva você para um lugar onde tem um mover do Espírito de uma forma correta. Logo, 1 mais 1 é igual a 2. Ou seja, é Jesus que leva a pessoa para um lugar onde a pessoa está sendo alimentada. Não é o pastor, não é os colegas, não é a família. Você entendeu? Por que Paulo vem lá de Paranavaí? Porque Jesus, que é o bom pastor, trouxe ele para um pasto verdejante aqui. E não é por causa de mim ou placa de igreja, é porque ele está sendo alimentado. E essa verdade vale para todos nós. Quando a gente fala do rema, a gente está falando de um grande pasto verdejante, de um rio de água da vida e tranquila. Quando a gente diz, se você entrar no rema, você nunca mais será o mesmo, é porque a gente está dizendo, tem à disposição dos alunos do rema uma palavra verdejante, pura, provisional e um mover do Espírito que vai mudar a vida das pessoas, se as pessoas honrarem e valorizarem. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo não tinha por acaso 12 apóstolos, e um deles não era um demônio. Judas estava ao lado de Jesus,
Nenhum pregador e nenhuma igreja era melhor do que a igreja dos 12 apóstolos. Nenhuma. Foi a primeira igreja. E dentro da primeira igreja, ninguém podia nem reclamar e dizer, não, aquela igreja é grande demais, quase ninguém fala com ninguém. Tinha 12. Não, essa igreja aqui, ninguém fala com o pastor não ama ninguém. Tinha Jesus, o bom pastor. Não, aquela igreja não tem palavra. Tinha a palavra viva que desceu do céu. O lugar tinha a melhor palavra, o melhor mover do Espírito, o melhor poder de milagres, a melhor comunhão, o melhor acesso, tinha tudo. E o cabra achou de trair Jesus. O que isso nos mostra? Não só a atuação de demônio, mas que povo é povo, gente é gente. Eu tenho absoluta certeza, estava dizendo até hoje, que Satanás entrou lugar no coração de Judas, porque Judas tinha uma expectativa errada a respeito de Jesus. Tenho certeza que Judas achava, como os judeus, que Jesus ia libertar de forma política. Até porque dizem os estudiosos que a palavra Iscariote tem a ver com sicário. Então alguns cogitam que Judas Iscariotes tinha a ver com alguma coisa de revolucionário, ou de uma cidade em que havia esse tipo de pensamento. Então, veja, expectativas frustram. Não vale a pena a gente se envolver-se com coisas naturais. Quando o espiritual, o rio de água viva, é quem pode mudar a vida da gente, queridos. Nós tivemos um mover maravilhoso aqui na hora da adoração, não foi? Quem se envolveu, percebeu. Quem se envolveu, porque tem isso também nas coisas espirituais, né? Quem está frio e olha de lado assim, não se envolve, não percebe nada. Pô, parece que foi um louvor igual a... você precisa entrar nas águas. Você não pode falar que o Rio Paraná é um rio bom de nadar se você não for lá. Porque eu fiquei admirado quando eu cheguei no Rio Paraná. Meu Deus, que troço bom, hein? A maioria do povo que vai para o Rio Paraná nunca mais quer saber de coisa chamada praia. Eu quero saber de rio, ó. Um rio com água transparente, que é igual é igual a piscina, rapaz. Coisa linda. Coisa maravilhosa aquele rio. Quando eu olho para aquele rio, eu fico tão contente, porque não só é lindo, é maravilhoso, mas eu só lembro do rio de água viva. Só lembro de Jesus. Uma água boa, uma água pura, um rio bom. Mas você só sabe se você entrar no rio. Todo mundo pensa que quando fala Rio Paraná, lembra aqueles rios Vaipor que tem lá, Capibaribe, Beberibe, lá de Recife. Ou o rio Aquidauana, de onde eu vim, que a água parece um barro. A gente pensa que é um rio assim, não que nada, um rio que passa em não sei quantas cidades, deve ser todo poluído. Vai lá, vai ver lá como é que é aquele rio. Tu vai ter uma surpresa. Mas é do mesmo jeito da coisa espiritual. As pessoas ficam julgando isso, será que línguas é assim? E você precisa se envolver, vai e vede. Se envolve com o Espírito de Deus, se envolve com a palavra e você nunca mais será o mesmo. É a mesma coisa que a gente fala sobre o rema. Vai e vede, se envolve. Vai e entra. Põe os pés nas águas. E você vai ver. Igual como é no Rio Paraná, você bota as pernas e vê o pezinho completinho embaixo. Ih, rapaz, o negócio aqui é bom. Aí vai entrando, daqui a pouco tu está aqui e tu está vendo o chão embaixo. E você, não é possível, um rio desse, Paraná, devia ser todo poluído. Mas não, uma coisa maravilhosa. Dá vontade de ficar pulando lá o tempo todo naquela água. Você está entendendo? É do mesmo jeito as coisas do Espírito Santo. Você quando entra, muda a sua vida. Nunca mais você é a mesma pessoa. Porque você acha que o Paulo vem lá de Paranavaí com a sua família? Porque eles fizeram parte do rema, não foi, Paulo? Ficou faltando só um pouquinho, porque ele teve que sair de Campo Grande. E quando ele soube, lá de Paranavaí, que ia ter verbo da vida aqui, eles vieram. Porque já sabia que ia ter a mesma qualidade de palavra que tinha em Campo Grande, tinha aqui da ONA, tinha lá em Curitiba. E não tem nada a ver com o pastor Sérgio, com a Fabiana, nem com a placa da igreja. Tem a ver com um povo que tem um compromisso com Deus, com a palavra e com o Espírito. Nós não negociamos, querido, o mover do Espírito Santo, nem a palavra. Nós não negociamos, nem manipulamos, nem fazemos coisas sujas. Nós estamos aqui para honrar Jesus, honrar a palavra, honrar o Espírito, porque nós sabemos já por experiência própria que somente Deus pode dar o que nós precisamos.
somente Deus. Por que eu vou procurar uma coisa que não é Deus? Vou me enganar? Eu quero é Deus. Eu quero é o Espírito, eu quero é a palavra. Porque eu sei que lá é o manancial de vida. Amém? A palavra já disse lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 3. Colossenses 3, do 1 ao 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham, olha só o que ele diz aqui, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Você sabia que você morreu para o mundo, rapaz. Tira essa expectativa do mundo. É por isso que a Bíblia diz, Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Aquilo que você busca no mundo será acrescentado, você não tem que correr atrás. Vai ser acrescentado à medida que você se envolve em primeiro lugar com as coisas de Deus, o manancial de vida, e não com as cisternas rachadas, cisternas rotas, como diz outra versão. Sabe, nós estamos vivendo tempos muito difíceis. As coisas se tornaram naturalmente fáceis. Antigamente, quando era criança, rapaz, o sonho da gente era ter televisão colorida. Alguém já teve isso aqui quando era criança? Meu Deus, tem alguém aqui que não tinha nem TV, né? Algumas pessoas não tinham nem TV, mas tinha outros que o que tinha a TV a preta e branca. Telefunken, a voz de ouro, lembra? O canarinho, lembra dessas? Philips, aquelas televisão preta e branca. E o sonho da gente era ter uma televisão colorida. Eu me lembro que quando meu pai juntou dinheiro, comprou uma televisão daquela que tinha uma tela desse tamanho assim, parecia que a gente estava vendo cinema desse tamanho. Era desse tamanho, 16 polegadas. Juntava para ver a Copa do Mundo, juntava a família toda, não sei quantas pessoas, um monte de gente para ver uma TV desse tamanho. Hoje você compra uma tela plana, na maior facilidade, dividida em não sei quantas prestações. Hoje a saúde ficou melhor, hoje você compra coisas melhor. Me lembro que a gente antigamente só tinha 2 carros, era Fusca e Fusca, lembra disso? Não era quem lembra desse tempo, só existia Fusca. Rico tinha Opala. Olha aí, Paulo, tu é rico, isso? Paulo tem uma fala daquele, só rico que tinha um bichinho daquele, acredita? Alguns ricos tinham um Dodge, né? Alguns ricos tinham... O rico, muito rico, aquele que é dono de não sei quantas fazendas, tinha um Landau. Lembra do Landau? Landau, cada aceleração era um posto de gasolina. O bicho já tinha um barulho, o motor era assim. Cada vez que ele fazia era 1 litro que entrava. Quem lembra desse carro? Dava até medo quando chegava o Landau na rua assim. Né? Só tinha 2 carros, era Fusca e Fusca. Esses outros aí eram só para ricão. Hoje todo mundo tem carro, de todo tipo. Tem carro hoje de quando não conheço nem o nome. As coisas naturalmente facilitou, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Facilitou na internet, facilitou no contato com a informação, facilitou em tudo, mas dificultou e muito espiritualmente. Porque agora as pessoas ficam o tempo todo no TikTok, e nada da palavra. Não se envolve com as coisas do Espírito. Não admira que o poder de Deus não está se manifestando como deveria se manifestar. Porque para se manifestar o poder do Espírito Santo, precisa honrar o poder do Espírito Santo. E ninguém honra o poder do Espírito Santo o tempo todo em Facebook, Instagram e TikTok, querido. Eu te garanto que isso aí não é honrar a Deus, não. Não é pecado ficar no Instagram, mas é pecado consumir o seu tempo com coisas vãs, fúteis, que não vão trazer vida para você. São só cisternas rachadas. Não é pecado. Eu considero acessar uma rede social, é como a Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 12, pesos. Se tornam pesos porque as pessoas passam muito tempo naquilo. Muito tempo. Antigamente era a televisão. Agora é navegar na internet, é estar no Instagram, no TikTok, essas coisas.
Não é pecado, mas se torna peso quando você, em vez de estar envolvido com as coisas de Deus, está envolvido com isso, querido. Eu te garanto que se você realmente orar todos os dias, ter teu devocional todos os dias, e ler e meditar na palavra todos os dias, e vir para todos os cultos, eu garanto a você que nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Nunca mais. Você vai começar a ter experiências sobrenaturais. E aí o pardal encontra casa e a andorinha um ninho para si, porque você encontrou os altares. Quando a gente encontra o altar, querido, é diferente. É interessante que lá em 2 Reis, eu não vou ler o texto todo, mas você já sabe da ideia, eu vou te contar aqui, você vai se lembrar, que é um texto grande, do versículo 1 até o 14, é muita coisa, mas é a história de Elias e Eliseu. E antes de Elias ser levado num redemoinho, porque Elias não foi levado, muita gente pensa, por uma carruagem, ele foi levado por um redemoinho. A Bíblia diz que a carruagem apartou os dois, apartou Elias de Eliseu, mas foi um redemoinho que levou Elias. Mas o que é interessante nisso é que Eliseu ficou seguindo Elias, e Elias disse, não, fica aqui. Ele, não, de maneira nenhuma, vou ficar aqui não, eu não vou sair de perto de você. Aí foi mais para um outro lugar, aí Elias disse, não, fica com ele. Não, aonde, tão certo como vive o Senhor, eu vou aonde vocês for, onde você for. E lá, lá no final, Elias pergunta, mas o que você quer? Eu quero uma porção dobrada da tua unção. Ou seja, Eliseu estava honrando a unção. Sabe quando é que você honra alguém? Dar uma oferta é uma honra. Falar bem da pessoa é uma honra. Não falar mal da pessoa também é uma atitude de honra. Defender a pessoa é uma atitude de honra. Mas sabe qual é o maior nível de honra? Quando você olha para aquela pessoa e diz, eu quero a unção que tem naquela pessoa. Eu quero também. Nem que o povo pense que eu falo igual a ele ou ela, mas eu vou pegar aquela unção também. Porque eu honro aquela unção. Você entendeu? E eu não estou dizendo que é pecado, mas às vezes a gente vem para uma igreja e gosta da igreja e gosta da palavra lá, mas a gente às vezes honra mais pessoas de fora. Por que eu digo que honra? Porque quer ter a unção daquela pessoa. Então quem você honra mais não é quem está na igreja, quem honra mais é aquela pessoa que você admira. Eu disse que não é pecado, mas é uma forma de ver o que é honra e de entender o que é honra. Porque você honra a unção que você respeita. Você entendeu? Ficou todo mundo calado, hein? Traz muita meditação isso. Deus dizia para Israel, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Do que é que ele estava dizendo? Com a boca dizia, eu honro Deus, eu honro Deus. O coração está longe de mim. Porque Deus dizia, resumidamente, porque se vocês me honrassem, vocês fariam o que eu mando. Porque vocês temeriam a mim, diz o Senhor. Quando a gente honra, a gente respeita. Então nós devemos honrar as coisas espirituais. Senão nós não vamos receber das coisas espirituais. Esse é um princípio espiritual que precisa ser honrado e respeitado. Senão não funciona. Por que a gente dá dízimo e oferta? Mesmo que você diga, às vezes eu estou assim, olho para a minha conta, tem 100 reais, 50 reais. E eu digo, mas rapaz, isso aqui podia me ajudar durante a semana. Não, eu não vou deixar de honrar o Senhor. Aí pego 40, pego 50, às vezes até tudo, 100, o que eu tenho, ou o que eu tenho na raspa que tem no banco, e dou. Por quê? Porque eu sei que é justamente essa honra e essa atitude que vai vir mais provisão para a minha vida. Não porque Deus é um banco que você negocia com Ele, mas é porque Deus negocia com coração. O negócio de Deus é coração, não é dinheiro não. A gente está aqui conversando, todo mundo se olhando, mas só quem conhece o seu coração é Deus. E Ele conhece o meu coração também. Quem pode dizer, se morrer agora, der um ataque cardíaco fulminante, não tem nada a dever a Deus? Porque se você tem alguma conta a dever a Deus, eu aconselho você a se consertar ligeirinho. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós estamos nessa situação que não tem nada a dever a Deus, é exatamente o ponto que Deus quer da gente. Porque o negócio dele é coração, e Ele sabe o que está no seu coração.
Muitas vezes, nas minhas orações, você pode pensar que isso é autocomiseração, que é coitadinho de mim, mas eu faço isso porque eu já sei para onde vai o coração humano e a mente humana. Eu digo, Senhor, tem alguma coisa errada em mim? Será que eu tratei alguém injustamente? Tem algum pecado que eu cometi que eu não me lembro? Meu Deus, me ajuda, me lembra. Ou eu perdoo fulano, eu perdoo cicrano. Eu abençoo Beltrano. Por que eu faço isso? Não é coitadismo, não. É porque eu não quero de forma nenhuma dar uma brecha a viver num pecado. Eu quero estar pronto, se morrer agora, eu vou direto com a mão limpa para o céu. Você entendeu? Porque Deus vê o coração da gente. Não devemos abandonar o manancial de águas vivas. Esse negócio de estar se envolvendo com cisternas rotas, cisternas rachadas, são pessoas que só querem ver o natural. A expectativa está aqui nessa terra. Mas nossa expectativa deve estar no alto. Diga, a minha expectativa deve estar no alto. Oh, aleluia. Lá em João, capítulo 15, primeiramente do versículo 1 ao 7. Esse texto é poderoso e guarda um profundo ensinamento, que eu já vi tanta gente falando tanta coisa e eu vejo que as pessoas não pegam tudo que está aqui. Muitos não pegam tudo que ele está falando aqui. Meu Deus, é Jesus falando, nós temos o Espírito Santo, pelo amor de Deus. Eu rogo que o seu entendimento seja aberto e você entenda o que ele está falando aqui, em nome de Jesus. Porque a vida das pessoas não demonstram que entenderam o que está aqui. Ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Diga, Jesus é a videira e Deus é o agricultor. O negócio de Deus é com a videira. Estão comigo aqui? Eu vou falar bem devagar, que é para de uma vez por todas você entender tudo que está aqui. Olha o que ele diz aqui. Todo ramo, quem é ramo aqui? Nós somos ramos da videira. Todo ramo que estando em mim, ou seja, toda pessoa que se converteu e faz parte da igreja, está comigo? Não dá fruto. Todo crente que não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Dura esta palavra, concorda comigo? O que significa ser cortado? Já parou para meditar o que significa isso? Meu Deus, ser cortado da videira. Eu acredito que esse dar fruto tem a ver com viver longe do pecado. Senão não haveria explicação para esse texto. Como é que alguém pode ser cortado da videira? A única forma é porque está vivendo deliberadamente com pecado. Concorda comigo? Então fruto aqui é viver no pecado. Agora o cortar, se é instantâneo ou se é paulatino, aí eu não sei. Ninguém sabe. Eu acredito que aqui está também uma das inúmeras provas textuais de que é possível perder a salvação, sim. Porém, eu acredito que não é fácil perder a salvação. É uma vida constante no pecado que faz a pessoa ser cortada. Mas ele diz assim, que o que dá fruto, ele polda. Agora, eu quero que você preste atenção nisso, poldar. O Glaucio trabalha com isso, né? Glaucio, quando a gente polda, é para quê? Explica, por favor, daí. Diz aí, pode dizer aí. Olha aí, criar um estresse. Ou seja, a polda dói. Ah, não vou mais naquela igreja não, é cada palavra dura. Vou nada. A gente chega lá, é um pastor enjoado. Às vezes ele tem umas coisinhas engraçadinhas, mas de vez em quando vem uma faca que, meu Deus do céu, se a gente estiver no meio, é cortado na hora. Mas a polda dói. Porque a polda vai tirar, vai causar um estresse. Ou seja, vai tirar aquilo que não está produzindo fruto em você. Quando eu digo, por exemplo, que você deve vir em todo culto, é uma polda. Ah, não sei. Vim na quinta-feira para mim é difícil. Ah, é a polda cortando. A serra. Quem trabalha com serra também é o Marcelo. Marcelo dá umas poldadas boas. Desses dias ele deu uma poldada na árvore lá de casa. Ah, gosto de vir de oração matinal de 6h15, de 6h30. Misericórdia. É uma polda. Ah. Ele polda para dar mais fruto.
causa um estresse, mas quando brota, brota cheio de frutos, porque nunca mais é a mesma pessoa. A carne foi crucificada. Você entendeu? Queridos, eu quero para mim uma polda. Eu não quero gente só dizendo, olha que árvore bonita. Aí pegam um óleo de... Às vezes fazem isso, né? Mulheres às vezes fazem isso nas plantas. Pegam óleo de comida, como é que é? Óleo de soja. Aí passa nas folhas para ficar bem brilhosa, assim, né? Passa assim para... Olha que árvore bonita. Não vale de nada. Se não dá fruto, não vale de nada. Melhor poldar para dar fruto, porque só existe árvore por causa de fruto, querido. O motivo pelo qual nós somos árvores é para darmos frutos. E aqui diz também tem mais, ele polda, para que dê mais fruto ainda. No versículo 3, vocês, presta atenção, lembra da igreja, olha o nome, Igreja Apostólica dos 12 Apóstolos. Lembra? E tinha um Judas lá no meio. Essa igreja, ele diz assim, olha, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Quem é que limpa você? Diga Jesus. Através de que serrote? O que? Da palavra. Por isso que você tem que vir para o rema. No rema é igual o Marcelo. Quem vê o Marcelo, ele tem um serrotezinho que... tem dois tipos. Tem um que tem a serra que serra abaixo, né? O que tem a tesoura. E tem um que ele tem que... Tem um comprimento assim, né? Que serra lá em cima. Para podar os galhos lá. No rema, meu amigo, tem tesoura, tem serra pequena e tem serra alta também. Tem todo tipo de serra. Tem serrote. Tem machado. Aqui, um machado aqui. Tem machado, tem serrote, tem serra elétrica, tem tudo. Tudo para ser poldado. Ah, não, mas já tem a palavra. Tem nada, porque se tivesse, nem abria a boca para falar uma besteira dessa. Porque eu iria de novo para o rema. Eu aqui, se eu tivesse oportunidade, o pastor Sérgio está de licença, não pode ser professor. Eu ia me sentar, ia fazer o rema todinho. Porque eu preciso ser poldado. Eu preciso ser poldado. Vocês precisam ser poldados. Todos nós precisamos ser poldados. Porque o propósito de existir uma igreja aqui é que dê fruto. E fruto não é só evangelismo. Fruto começa com você mesmo, o fruto do Espírito. Você tem que ir para aprender a andar no amor, na alegria, na benignidade, na bondade, na mansidão. Está brabo? Precisa de polda. Está perdendo o controle? Precisa ser poldado. Está agoniado, ansioso? Precisa de polda. Mas tem gente que quer trocar a polda por serviço. Eu vou evangelizar. Não, você não é você não polda, não é poldado evangelizado, não, meu amigo. Evangelizando, não. Você não é poldado trabalhando como diácono. Pode até ser, mas a polda é pequena. A polda verdadeira é sentando, baixando o facho, sentando e ouvindo a palavra. Tem gente que não senta para ouvir a palavra. Você entendeu? Então, deu uma machadada agora bem violenta. Né? Tem que sentar e ouvir. Se não senta e ouve, tem qualquer coisa, mas o Espírito de Deus não tem não, tem espírito de perturbação. Porque você tem que estar ligado à videira e ser poldado pela palavra. E ninguém é poldado pela palavra só assistindo YouTube em casa não, querido. Você tem que ser poldado nos relacionamentos com as pessoas. Você tem que ter poldado quando subir um ministro aqui e dar essas machadadas como eu estou dando aqui. Você tem que ser poldado quando está envolvido com o trabalho da igreja. Você tem que ser poldado quando está no rema. Você tem que ser poldado nas orações, nas vigílias, como dizia Paulo. É assim que você é poldado. Você não é poldado sentado em casa. No YouTube não, querido. Não vai ser poldado, vai ser enganado. Porque o espírito de engano roda pela terra também, viu? E engana muita gente. E aí presta atenção, porque eu vou voltar ao ponto que eu disse. Precisamos entender o que esse versículo diz. Ele diz, vós já estáis limpos pela palavra. Então é a palavra que polda, que eu vos tenho falado. Versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Que versículo tremendo. Presta atenção, Jesus não habita no coração da gente? Você prestou atenção no que ele está dizendo? Vocês têm que permanecer em mim para eu poder permanecer em você. Diga, eu tenho que permanecer em Cristo.
mas você não nasceu de novo? Por que ele diz isso? Porque ele sabia que tem um componente muito importante, que eu até ministrei no vídeo agora no treinamento dos ministros. Envolver o coração. Se você não envolver o coração, você não permanece em Cristo. Porque nós só podemos permanecer em Cristo pelo coração, com a atitude correta. Você entendeu? E aí ele diz mais: permaneçam em mim e eu permanecerei em você. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo. Você está entendendo aqui? Ou seja, não pode dar fruto abrindo cisterna rachada. Você só dá fruto se estiver envolvido com um manancial de águas vivas. Fruto que permanece, porque fruto do mundo é fácil dar, basta ter uma certa influência. Olha só, nenhum ramo pode dar fruto em si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa nenhuma. Agora, tu acredita, para um pouco para pensar, como é que você vai ter Jesus e estar permanecido na videira, se você passa a semana em casa assistindo televisão? Como é que você permanece em Jesus se você ora de vez em quando dá, às vezes na hora do almoço, quando vai comer, ou de dormir? Sabe o que está faltando? O que eu ministrei no vídeo para os ministros. No hebraico tem uma palavra, chama-se kavaná. Sabe o que significa kavaná? Envolver o coração. É por isso que o Shema Israel diz, ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Ou seja, se repete muito na Bíblia Sagrada a questão de envolver o coração, de inclinar os ouvidos, de ser sincero e deixar de ser falso, de estar ligado à videira, porque Jesus só vai estar com você para você dar fruto verdadeiro quando você está nele, e você não pode estar nele só em casa. No TikTok, você não pode estar nele assim, querido. Você está desvalorizando a unção de Cristo. Você entendeu? É tão claro. Eu estou orando para que você, eu peço a Deus que você desperte. Como disse lá Paulo, desperta tu que dormes e Cristo vai te esclarecer. Desperta, sai desse sono, desse auto-engano. Ah, eu faço isso, tá bom. Eu faço aquilo, tá bom. Eu venho aqui uma vez de 15 dias, tá bom demais. Tá bom nada. Está bom para o cão, para o diabo. Mas para você tem que estar conectado à videira. Receber do fluir do Espírito. Ah, mas a videira que é Jesus não está só nessa igreja. Verdade, não está só nessa igreja. Mas se você tem problemas de estar com essa igreja, vai ter problemas com qualquer igreja de qualquer lugar. Porque o problema não é a igreja, é você. É você. A mesma perturbação que faz você sair de uma igreja, vai levar você para outra igreja, e você vai ter perturbação lá também. Então a gente, em vez de estar negociando com Satanás essa perturbação, a gente deve não negociar mais com o diabo, e ir para os rios de água viva, onde tem salvação, onde tem enchimento do Espírito, onde tem direção do Espírito e não auto-engano. Tem muita gente dizendo, eu sou guiado para isso, eu sou guiado nada. Porque quando é guiado pelo Espírito, traz bons frutos. Como disse o Senhor Jesus Cristo, a sabedoria é justificada por suas filhas. O que é que significa isso? Os frutos que permanecem justificam como sendo de Deus. Os frutos de Deus não são fogos de artifício. Pum, eita, que coisa linda. De repente, fica só o cheiro da pólvora. Os frutos de Deus permanecem. Você passa 10 anos e está lá. Muda a sua vida, muda quem está ao redor. Isso é fruto que permanece. E geralmente é guiado pelo Espírito, não pelo auto-engano. Então diz mais aqui, olha só. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Aí no versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Sabe, querido, eu vi muito isso acontecer, infelizmente. Eu já vi muita gente frustrada com a igreja. De onde você acha que vem esses desigrejados aí? Queridos, eu te digo, em nome de Jesus Cristo,
eu digo como profeta de Deus, como homem de Deus, e eu digo pelo Senhor aqui, nenhum desigrejado tem justificativa de estar fora da igreja. Nenhum. Ah, porque fizeram isso, porque me traíram, porque me espancaram. Queridos, você se converteu a Cristo, não foi a homens, foi a Cristo. Nunca esteve ligado à videira. Ah, você não conhece meu coração. Conheço o fruto. A sabedoria é justificada pelos frutos. Que fruto? Você está fora da igreja. Porque se você tivesse dado o fruto, você estaria até hoje na igreja. Sejamos sinceros. Sejamos sinceros. Porque eu nunca vi alguém buscar o manancial da vida e não ter da vida de Deus. Como você está conectado à videira, você está conectado com Jesus. Jesus vai te alimentar. Jesus não vai mandar você ser rebelde. Jesus não vai mandar você ir contra a igreja. Jesus não vai mandar você ficar intrigado de alguém. Jesus não vai mandar isso, porque isso não é do Espírito, isso é Espírito do mundo, é do diabo. Pelo contrário, o Espírito de Deus une, o Espírito de Deus traz cura, o Espírito de Deus traz revelação. Aí ele diz no 7, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Agora vai para o versículo 16, vou finalizar com isso aqui. Não foram vocês que me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, e que o fruto permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em seu nome. Vindo de trás para frente, o Pai responde a oração de tudo que você precisa, porque você está conectado à videira. Então não devemos estar cavando coisas naturais, cisterna rota, cisterna... Vamos se envolver com as coisas espirituais. Amém? Se envolver nos cultos, trabalhar. Eu não acredito em nenhum ministro ou ministra que não esteja envolvido no trabalho da igreja. Outra machadada, hein? A igreja é um organismo vivo. Um organismo vivo que tem pregação, tem serviço, tem obra comunitária, tem evangelismo, tem vigília, tem mover do Espírito, tem tudo. Mas para esse organismo funcionar, precisamos de voluntários. Os voluntários fazem parte da igreja. Como é que a gente vai receber da unção da igreja, estar conectado à videira, se a gente não se envolve com o serviço cristão? Mas pior, alguém diz, eu sou ministro e eu sou ministra de Deus. Onde está o trabalho? Porque ministério é trabalho, ministério não é púlpito não, isso aqui é o último passo. Ministério é trabalho, diga comigo, ministério é trabalho. Se a pessoa tão orgulhoso que não quer trabalhar, não pode ministrar os oráculos de Deus. Fui claro, pessoal? Ah, mas trabalho pode ser em qualquer lugar. Pode, mas você tem que se questionar. Por que é que você não está se envolvendo? Você deve ter um problema de relacionamento. Ou um problema com liderança, o que é pior, o que traz mais pecado e consequências que cedo ou tarde vão se manifestar. Diga, é sério. Ixi, pouca gente disse é sério, hein? Estão com medo. Diga, é sério. Mas é maravilhoso. Porque faz parte da polda. Se nós não temos capacidade de sermos poldados, eu não vou na igreja porque tem esse tipo de palavra, eu não sei, tem um problema sério com a gente. Sabia? Tem um problema sério. Talvez, com certeza um problema espiritual, mas até mesmo pode ter sido tão sério que envolva também precisa de uma ajuda de um psicólogo. Porque quando a gente não consegue receber ordens, ou não consegue receber diretrizes, ou não consegue se submeter, nós temos uma perturbação mental e espiritual, é um problema psicoespiritual. Eu não sei você, mas eu não quero esse tipo de coisa para mim não. Eu não quero isso para mim não, porque eu não vou conseguir ser feliz. Vou viver a minha vida toda rondando de porta em porta, de igreja em igreja, inventando qualquer coisa e me auto-enganando, quando na verdade o problema sou eu, porque tem um problema psicoespiritual, tem uns demônios que me perturbam e eu fico sem poder me controlar quando qualquer pessoa diz, você está errado. Tem demônio perturbando a pessoa. Você entendeu? Mas quando nós estamos submetidos a Cristo e à unção de Cristo, nós entendemos que pela palavra Cristo vai nos poldando para a gente dar fruto. Queridos, isso aqui eu posso dizer como liderança e pastor dessa igreja, eu posso finalizar dizendo isso para você.
diante do Senhor que eu vou prestar conta de tudo e de toda a obra e de toda a palavra que eu falo também, que todo mundo vai prestar conta do que fala. Diante do Senhor, não tenho dentro do meu coração nenhuma vontade de obrigar as pessoas a fazer o que eu quero. E se eu fizer isso, eu estou em pecado. Eu quero sim fazer o que Deus manda. Você entendeu? Minha vontade é essa. Eu quero fazer o que Deus manda. Como disse Jesus, eu tenho uma comida, minha comida é fazer a vontade do Pai. Eu quero fazer a vontade de Deus. Deus já falou claramente para mim, temos que ter o rema aqui. Deus falou claramente para mim, essa igreja vai ser importante no norte do Paraná. Deus falou que aqui vai ser formado ministros e ministras. Deus falou, então eu cuido da obra de Deus. Quem vem perturbar a igreja, eu oro para ir para outro lugar. Porque eu não vou impedir a obra de Deus. Então eu oro, não é para a pessoa ser atrapalhada. Eu oro assim, Deus, se tem alguém que não vai honrar essa unção, nem vai pegar junto, Espírito Santo, move essa pessoa para ir para outro lugar e essa pessoa ser feliz lá. A porta é muito grande, a mesma entrada é a mesma saída. Mas também, Espírito Santo, traz para cá e traz as pessoas que vão pegar junto com a gente. Porque uma casa dividida não subsiste. E na obra de Deus não pode ter divisão, irmão. A obra de Deus é tentar todo mundo junto, crescendo junto, querido. Em amor, não existe amor se não tiver tratamento, nem tiver poda, você entendeu? A gente tem que estar junto. Eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a vontade de Deus. Mas às vezes a gente precisa entender que a gente fica bicudo quando o pastor diz, rapaz, tu está errado, diz, porque não entende que o pastor está querendo que a vontade de Deus se estabeleça na igreja. E o pastor está identificando que você, ou eu, ou qualquer pessoa, está indo pelo caminho errado. E eu também não quero perder a sua vida. Então eu digo, rapaz, precisa consertar nisso. Não é bem assim. Rapaz, medita nisso aí. Medita, porque isso aí vai prejudicar a tua vida, tua família, tuas finanças, tua saúde, vai prejudicar tudo. Prejudica a igreja. Aí tem gente que fica... Vai, conversa com o outro. O pastor Sérgio trabalha de um jeito diferente de mim. Eu não concordo com isso, não. Aí vai. Começa a semear contenda, fazendo a obra de Satanás. Aí o que é que acontece? A igreja está debaixo de oração, querido. Respeite o Espírito de Deus. Então a pessoa começa a ficar inquieta e quer sair da igreja. Vai em paz, porque é o Espírito do Senhor que está levando. Porque isso aqui não é brincadeira, isso aqui é obra de Deus. Se pegar junto, a unção desse lugar vai ajudar você. Você vai ter cura, prosperidade, provisão, porque Deus está na unidade. Diga, Deus está na unidade. Deus está na palavra. Diga, Deus está na sua palavra. E tem algo muito importante para finalizar isso aqui. Deus está com aqueles que têm coração quebrantado e contrito. Um coração envolvido com Ele. Diga, Deus está na atitude correta de coração.